Agora, aí é interessante, porque a linguagem da física é a matemática. Porém, não é só fazer a previsão direta, né? Porque a física também faz previsão de probabilidade, com a mecânica quântica, né? Você prevê a probabilidade de um evento ocorrer. E isso é aceito, né? Mas lá no século XIX, esse troço era muito problemático, né? Aceitar que a probabilidade é algo tão físico quanto uma previsão analítica, né? Hein, Kevin? Não é isso o problema? Eles chamavam de teoria de erros, né? Eles Hã? achavam que a probabilidade era devido a erros de mensuração. De conhecimento, né? Bem, quando Einstein concluiu a relatividade especial, em 1905, a relatividade especial aí tem dilatação do tempo, contração de comprimento, foram confirmados, para quem não sabe, esses eventos são todos confirmados experimentalmente, direto ou indiretamente. A astrofísica contribui para a confirmação desses fatos, né? E principalmente esses fatos ocorrem com velocidade muito próxima à velocidade da luz, né? Agora, a pergunta que o Einstein se fez é o seguinte: como é que eu vou generalizar a teoria da relatividade especial? Generalizar de que maneira? Porque a relatividade especial ela foi construída para referenciais inerciais, ou seja, referenciais que caminham uns em relação aos outros com velocidade constante. Nós estamos parados aqui, o cara passou com uma velocidade constante. Mas como é que eu vou fazer uma física para eu estou parado aqui, o cara está piruetando de paraquedas aí rodando? A teoria da relatividade especial, ela me diz o seguinte: as equações que eu faço para a física tem que ser as mesmas equações que aquele cara que passa no metrô com velocidade constante escreve. As equações têm que ser invariantes perante transformações de um referencial inercial para outro. Mas o Einstein queria construir uma teoria que incluísse os referenciais acelerados, rodando, pulando, virando cambalhota. Entendeu? Isso deu na relatividade geral. A relatividade geral, essas equações que eu escrevi aqui, G igual a KT, que para dificultar um pouco, na realidade isso é uma matriz, eu tenho que botar dois índices, posso botar IJ, GIJ igual a K, chamar isso aqui de K, TIJ, né? Essas equações, elas são as mesmas para qualquer referencial, mesmo que o outro cara esteja de paraquedas pulando e virando pirueta. Só tem que, ao invés de usar essas coordenadas, XI, que eu vou chamar de X, Y, Z e T, tem que ter o tempo, eu vou pegar outras coordenadas, X e linha, que pode ser, sei lá, R, θ, φ, T, e ter uma relação entre as duas. Aí basta fazer isso, linha, 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 linha. As equações são as mesmas para qualquer referencial. Tá? Ou seja, a relatividade geral é uma equação escrita para qualquer referencial, e não importa o estado de movimento do observador. O Einstein, a partir daí, ele começou a se dedicar à gravitação. Aí ele mandou uma carta, que eu não me lembro para quem, ele falou: olha, com a minha dedicação total à gravitação, eu vou ter que parar um pouco de me dedicar à mecânica quântica. E a mecânica quântica, ele deu contribuições, calor específico de sólido, o efeito fotoelétrico. Algumas pessoas dizem: o Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Cuidado, vai lá e pega na página do Nobel a declaração do Nobel, por que ele ganhou o prêmio Nobel. Lá diz: pelo efeito fotoelétrico e pela sua contribuição à física. Então ali está incluído também a relatividade, não é só efeito fotoelétrico. Porque todo mundo diz: ele só ganhou porque é experimental o efeito fotoelétrico. Não é. Ele ganhou pela contribuição à física, inclusive o efeito fotoelétrico. Tá? Então ele teve que parar um pouco com o estudo da mecânica quântica, e também porque depois a gente viu que o Einstein teve problemas sérios com a mecânica quântica, acabou ficando isolado na carreira dele, porque ele queria fazer um caminho que ninguém concordava. Aí os caras importantes disseram que aquele caminho era velharia, na década de 50, e hoje em dia esses caras dizem: puxa vida, eu devia ter lido um pouco mais dos caminhos do Einstein. Hoje em dia tem livros sobre os caminhos que ele fez de uma teoria geral de campos, né? Ele, na construção da relatividade geral,
O Marcel Grossman, que foi aquele cara que deu, o pai dele deu emprego para o Einstein de patente de Berna, para o Einstein poder trabalhar em ciência sossegado, né? Porque trabalhar em ciência no meio acadêmico aí, faz isso, faz aquilo. Coordenador de pós-graduação é um negócio complicado, né? É uma tarefa difícil, né? E ele lá em Berna, ele resolveu os problemas burocráticos e se dedicou a construir algo importante. Né? Aí com o Marcel Grossman, que era matemático, aí ele teve o conhecimento, a geometria diferencial, a generalização da teoria de superfície, feita pelo Riemann, no século XIX, Christopher, Leibniz, Hit, né? Quer dizer, isso aqui é que fez com que em 2, 3 anos ele construísse a relatividade geral. Por isso é que ele dizia para os alunos, as dificuldades que vocês têm em matemática eu tenho em dobro. Por quê? Porque ele queria construir uma teoria sem essas ferramentas do cálculo tensorial. Sem isso era muito difícil, ele não conseguiu. Aí, mas com elas ele foi muito rápido. Com as novas ferramentas, a partir de 1913, mais 2 anos ele construiu a relatividade geral. Mas fora isso, ele elaborou os princípios sobre os quais ele construiu a relatividade geral. O princípio da equivalência, né? Que é você está no elevador. Estamos aqui, isso aqui é um elevador no meio cósmico. Se esse troço não tem interação, não tem gravitação, não tem nada. Se esse troço começa a acelerar para cima, nós vamos sentir como se tivesse um campo gravitacional para baixo. Não é isso? Começa a acelerar para cima, não tem nada. Aí a gente sente aquele negócio do elevador, né? Que faz quando sobe. Então, o que acontece? Essa equivalência de aceleração do observador e gravitação. Esse é o princípio da equivalência. Porém, o princípio da equivalência é alvo de discussões profundas na física, tanto que hoje em dia não tem só o princípio da equivalência, é princípio da equivalência forte, princípio da equivalência fraco, princípio da equivalência meio forte, meio fraco, várias variações, princípio da equivalência infinitesimal, é uma polêmica danada na física por causa desse princípio da equivalência. Mas, como diz o grande John Synge, o princípio da equivalência, junto com o princípio da covariância, o princípio da covariância é esse que eu disse, as equações têm que ser as mesmas, independente do estado de movimento do observador. Mas no princípio da equivalência, o Synge diz o seguinte, ó, o princípio da equivalência foi a parteira da relatividade geral. Foi a parteira. Mas o B, ele fala isso no livro dele de relatividade geral, um cara respeitadíssimo aí, relatividade geral, já morreu, ele fala, no prefácio, o princípio da equivalência foi a parteira da relatividade geral. Porém, o bebê, ele já se libertou das fraldas, já está grandinho, não precisa mais desse princípio. Aí o princípio da equivalência, hoje em dia, a relatividade geral já pode ser vista, de certa maneira, porque olha só, para que haja essa equivalência, o campo gravitacional que a gente quer que equivale tem que ser homogêneo, tem que ser igualzinho em todas as partes. Aqui nessa sala já não é, porque o campo gravitacional no piso é diferente do teto, pela altura do centro da Terra. Tem uma diferença pequenininha, mas tem. Então, quer dizer, ele tem que ser homogêneo, por isso que já se faz o princípio da equivalência infinitesimal em uma área muito pequena. Para concluir a relatividade geral, ó, bota o princípio de Mach aqui, que foi o professor do Einstein lá na Alemanha. O princípio de Mach diz que a inércia de um objeto é a interação desse corpo com todo o universo. Isto foi a raiz do pensamento do princípio da equivalência de Einstein. Ou seja, vocês vejam, aí entra aquela história do Roberto Martins, né? Quer dizer, a gente fala do Einstein, nós somos admiradores do Einstein, mas sem toda uma linha sucessória, né, de princípios e de pesquisadores, você não chegaria às ondas gravitacionais de hoje. Quer dizer, tem todo um desenvolvimento de dezenas e dezenas de teóricos, né? Aí bota a geometria riemanniana, o princípio de equivalência é o motor desse troço, as soluções são a equação de Einstein, buracos negros, ondas gravitacionais e a cosmologia moderna. Pimba. Fácil, né? Hã? Fácil, né? Bastou uma maquininha, né? Não, é o Euler. Isso é coisa do Euler lá. A maquininha é o princípio da equivalência, né? Com o princípio da equivalência você... Todas as equações... Moedor. É um moedor de carne. Isso é o Euler. Vai ser assim? Essa é a visão do Euler. O grande Euler. O que a açougueiro produz, né? Gostou? Ótimo. Compra uma máquina dessa de moer carne, aí você bota... Vou lá, açougueiro, vou pedir, botar os temperos assim e sai, tá pronto. Relatividade geral, ondas gravitacionais, vai ganhar um Nobel. Alexandre, só para ser chato, eu acho, não sei Hã? se eu acho, me parece, que
faltou o ingrediente, que são as equações de Maxwell, né? Que é o princípio, que é o que dá... Por que equações de Maxwell? Porque por causa das transformações de Lorentz. Mas transformações de Lorentz, tudo bem, elas existem, né? Mas, na realidade, a relatividade geral, as transformações de coordenadas não são de Lorentz. Elas são as transformações quaisquer. Você pode pegar um sistema... Você tem razão, eu vou dizer que tem, mas numa parte. Porque, olha só, depois que o seminário acabar 2 horas da tarde, vocês não me reclamem. Desculpa, eu vou ficar aqui. Eu falei promessa, eu não consigo dar esse troço assim rápido, porque é uma área... olha só. Você tem aqui o espaço-tempo, né? Então, as transformações de coordenada que você usa é qualquer. Você pega x, y, z e t e você transforma isso aqui, E elevado a xy, é um x', transforma um y' igual a cosseno de zt, transforma o z', você diz que vai ser exponencial de cosseno de ty, e o t, vou botar t igual a t' para não ficar tão complicado. Eu faço essas novas coordenadas, as equações são as mesmas. Porque, entendeu? Tudo que eu quero é que essas transformações sejam de funções diferenciáveis até... Na realidade, eu prefiro a diferenciabilidade até a terceira ordem apenas. Terceira ordem. As transformações de Lorentz, né? X' igual a x, mais, parará, essas transformações são específicas. Mas o que acontece? As transformações gerais da relatividade geral podem ser quaisquer. Isso aí são chamadas transformações de diferomorfismo, né? Mas, se eu pego um ponto aqui no espaço-tempo, localmente nesse ponto, eu faço as transformações de Lorentz. A relatividade especial, ela é válida localmente no espaço-tempo, mas em termos globais, não. William, depois a gente conversa, eu só falei por uma razão, porque antes de Lorentz não havia razão para ser constante para qualquer observador. Então, o que é fundamental em todas essas relatividades, que é ser constante, surge com Lorentz. Não, mas eu sei, as transformações de Lorentz são válidas em cada ponto localmente no espaço-tempo do Einstein, da relatividade geral. Mas o ser mas as transformações que mantêm aquelas equações invariantes são as de Lorentz, que são lineares. Mas as transformações gerais de coordenadas não precisam ser de Lorentz. As equações são as mesmas para qualquer transformação. Porém, as transformações de Lorentz são um caso particular e que tem que ser válido para você aplicar as leis da relatividade restrita. Mas, porém, quando eu passo de um ponto para o outro, já complica. Não, está certo. Entende a confusão? É que está certo, mas tem mais nuances, né? Mais alguma coisa sobre a máquina aí? Hein? Quer saber onde compra? Vamos levar para fazer carne moída? Tem na feira? Hã? Tem na feira? Cosmologia moderna. Então, na relatividade geral, a curva... Isso aqui é uma visão, sei lá, essas visões pictóricas assim são complicadas, né? Porque não é bem assim, né? Mas aí fica complicado de você explicar um negócio. Aí bota o corpo, isso aqui era plano, não tem nada. Aí bota o corpo, afunda, fica curvo. Tá? É uma visão, mas não é bem assim, né? Na realidade deforma, mas não deforma assim. Né? Ele pode deformar o tempo também. Então ali eu não estou deformando o tempo, é só o espaço. Então é apenas uma visão da curvatura einsteiniana, né? Então vamos começar a falar dos efeitos. Olha só, isso aí foi logo em seguida as equações de Einstein, com o papel do Eddington, né? Que você tem aqui o Sol, está vivendo um eclipse, né? Uma estrela que está escondida atrás do Sol, você a vê no eclipse. Por quê? Porque a luz dessa estrela, ela quando chega perto do Sol, ela se encurva, devido ao espaço-tempo curvo. Isso foi feito com placas fotográficas lá na década de 20, pelo Eddington, lá na África, né? Depois no Brasil tentaram confirmar, mas parece que o tempo ficou ruim. Então isso foi uma das primeiras confirmações. E a do periélio de Mercúrio, né? Da teoria de Einstein, né? A teoria de Einstein
prevê a existência de buracos negros. Né? Pictoricamente é um negócio onde você vem orbitando, à medida que você cai aqui dentro, babau. Né? Tem uma... Poderiam pegar essa turma toda braba aí, né? Mandar eles falar, né? Deu um buraco negro aí, né? Em Brasília, né? Seria ótimo. O problema é os que ficam, né? As equações de Einstein, que vocês já estão craques. Olha só, a constante G que bota aqui, ó, 10 a menos 11. Olha só, você bota 10 a menos 11 dividido por velocidade da luz à quarta. Então estão vendo que isso aqui é muito pequeno, né? Tem que ter muito T. O T tem que ser muito forte, buraco negro, massas e tudo, para poder dar um G apreciável. Tá? Mas isso ali está dizendo qualquer coisa em curva o espaço-tempo. O G é da geometria, né? Esse G aqui é um objeto geométrico da curvatura, está associado com a curvatura do espaço-tempo. Não vou defini-lo porque ele é R mini menos o meio de G mini R, e aí é complicado. É derivadas do tensor métrico, não interessa. Bem, isso aqui já é a primeira confirmação da existência de ondas gravitacionais, que não foi com LIGO, foi antes. Foi lá em 1982, olha só, a perda... cara, eu tenho que ter um para luz e outro para passar, porque eu me enrolo todo. Ó, pulsar é uma estrela de nêutrons em rotação, tá? Estrela de nêutrons é um estágio da evolução estelar. Estrelas muito massivas, não é o caso do Sol. Fala lá para tua mãe, não é o caso do Sol. O Sol vai virar uma gigante vermelha, vai ficar grandão, depois ele vai ejetar uma nebulosa planetária e vai se transformar em uma anã branca. Que é uma estrela com material muito pesado, mas não é tão pesado quanto a estrela de nêutrons. Então, o pulsar é uma estrela de nêutrons. Ele tem um eixo de rotação e tem um eixo magnético. Então, na realidade, ele, astrofisicamente, né, lá na observação, você vê como se fosse um farol. Ele fica assim, emitindo luz. Né? Isso aqui, ó. Como se fosse um farol. Aliás, essas duas foram detectadas por colisões de estrelas de nêutrons. Então, esses caras, Ross e Taylor, eles estudaram os pulsares e se prevê que o pulsar ele perde energia pela emissão de ondas gravitacionais, como essas agora, mas essas foram colisões, mas foram emitindo energia, e como ele emite energia, o período dele diminui. Então isso foi a primeira confirmação da perda de energia por ondas gravitacionais. Esses caras ganharam o Nobel, tá? O pulsar Ross e Taylor, né? Foi a primeira confirmação da existência de ondas gravitacionais. Em 1974 foram descobertos os pulsares, né? Mas eles foram medindo todos os anos. Em 82, aí se viu né, que o período deles tinha diminuído. Foi um trabalho de anos. Né? Então, ganhadores do Nobel de Física de 93. Pulsar binário, Ross Taylor, a referência aí, Astrofísica, o Journal Letter, né, que são duas estrelas de nêutron imitando uma outra, perda de energia pela emissão de ondas gravitacionais. Tá? Está indo bem. Agora, tem um trabalho do Hawking e do Penrose, né, onde eles, pelos dados dessa emissão e perda de energia e tudo, eles chegam à conclusão que a relatividade geral ela está correta em uma parte da 10 a 14. Ou seja, é muito precisa. Enquanto que a teoria mais precisa que a gente tem, que é a eletrodinâmica quântica, ela é uma parte em 10 elevado a 11. Então, com isso, eleva a relatividade geral para uma precisão maior do que a eletrodinâmica quântica. Tá? Então, uma teoria que muitos torciam o nariz, né? Agora vai ser difícil, né? Pessoal, inclusive, Flávio, me desculpa, mas mesmo o pessoal da astronomia achava a relatividade geral uma coisa, né, meio
meio, sei lá, meio complicada, tensores, não você, mas alguns. Lá no Valongo, eu para dar curso Já mudou um pouco isso, mudou? Hein? Não mudou um pouco isso já? Eu no Valongo para dar curso de relatividade geral era uma tragédia, ninguém achava que não queriam, agora não. Hã? Eu acho uma tragédia. Você acha? É bem complexo, né? Não é, pô. Facinho. Não, mas tem que ter Não, é um... facinho, não, mas a partir do momento que você já estudou isso bastante, é facinho. Mas pra galera que vem, eu acho que sem conteúdo nenhum. Mas a galera começar- nova que está entrando, eles estão exatamente, querendo cada vez é. mais. Porque faz parte da física, tem 100 anos. Sim, com certeza. Então vamos lá, ó. Reclama da relatividade geral, ó. Desvio da luz perto de grandes massas, comprovado. Retardo do eco de radar dos planetas internos. Isso aí é um trabalho do Shapiro, da década de 60. Se você mandar um sinal de radar para o planeta Mercúrio, Vênus, a volta desse sinal, ela volta com retardo. Esse retardo só é explicado pela relatividade geral, pela curvatura da geometria do Sol. A física newtoniana não explica isso, porque o radar vai e volta com velocidade. Não existe velocidade da luz para o radar na física newtoniana. Precessão do periélio de órbitas planetárias. Ou seja, a física newtoniana explica isso, mas com um grau muito grosseiro de precisão. A relatividade geral tem um grau de precisão muito grande. O redshift gravitacional, ou seja, a onda gravitacional aumenta o comprimento devido à atração gravitacional. Isso é confirmado experimentalmente, observacionalmente. A variação do período dos quasários e as ondas gravitacionais que estão bombando aí direto, né? Creu. Não pode falar, hein? 2 trabalhos do Einstein de ondas gravitacionais, o trabalho de 1916 e depois o de 18 corrigindo os erros de 1916. Isso aí é para pular, mas é só aqui que eu botei o gama, gama linha, ele fez as equações com gama linha ao invés de gama. Aí isso deu um erro lá nas equações dele, né, no trabalho de 1916. Isso aí também é para pular, soluções de onda. Então vamos lá. Um espaço de 2 dimensões sem campo gravitacional. Um espaço curvo com campo gravitacional. Já vimos, né? Não tem problema nenhum. Né? Com campo gravitacional, teoria einsteiniana. Agora, se você começa a dar pancada aqui, ó, isso é uma visão pictórica, tá? Perdoem aí os erros dessas visões, são muito ilustrativas demais. Se você faz isso, então produz ondas gravitacionais. Produz as ondas gravitacionais. Tá? Isso aí é de um site que tem aí que todo mundo pode ver isso. Né? Aqui na realidade tem um filmezinho, que aí se um tsunami gravitacional passasse pela Terra, aí aparecia tudo, mas eu não tenho esse filme, não dá para passar. O Weber, né, foi um dos precursores, né? O Sarras e Taylor, já falamos. Então, os experimentos que levaram ao que se tem atualmente. Né? Vários aparelhos foram montados até chegar aos interferômetros. A técnica da interferometria foi fundamental para a detecção de ondas. Né? Porque aquelas lá daquele negócio pesado não era interferometria. Tá? Aí foram tentados vários. Foram com o Tama no Japão, o GEL na Alemanha, o LIGO nos Estados Unidos e o Virgo na Itália. Atualmente, os que estão fazendo é o A-LIGO, Advanced, e mais o Virgo da Itália. Esses aqui estão trabalhando direto. E as detecções atualmente são dos 2, LIGO, né, nos Estados Unidos, e mais o Virgo da Itália. Né? Esses 3 em conjunto estão fazendo coisas incríveis. Né? Aqui estão os 2 LIGO dos Estados Unidos, né? Um aqui e outro aqui. GEL na Alemanha, Virgo na Itália, CAGRA no Japão e a continuação do LIGO na Índia, para o futuro, ainda não está funcionando. Nos Estados Unidos, eles distam cerca de 3 mil quilômetros. Foram feitos para isso. Um tremor de terra aqui não abala esse. Tá? E o LIGO é isso aqui, ó. São braços de laser que vai lá e volta. 4 quilômetros, vai lá e volta, ortogonais. Blindados para qualquer coisa. O laser vai, volta, interfere com o outro.
Tá? Fica onde o lugar? Hein? Fica onde? Aqui tem os lugares dele, quer ver? Um é em Washington, quer ver? Ó, esse aqui é em Louisiana, né? Esse de baixo, né? E o outro é em Washington, tá? Mas são do mesmo modelo. E o Virgo da Itália também é bem parecido. Deixa eu ver se eu botei aqui. Depois aparece o Virgo, né? Houve o LIGO inicial, não conseguiu detectar nada, entre 2001 e 2010. Mas não detectou nada, né? Esse LIGO inicial passou por uma reforma muito grande e construíram o LIGO avançado. Esse LIGO avançado com novos amortecedores, eu acho que eu nem botei aqui os amortecedores. É porque eles tinham os amortecedores, assim com duas pernas, coisas como se fosse assim, com duas pernas para amortecer. Aí depois os novos amortecedores tinham 4 pernas, né? Isso aqui teve a participação do pessoal do INPE, né? do Odílio, que era... Porque esses grandes aglomerados, eles participam pessoas, cada grupo é encarregado de uma coisa. Esse pessoal brasileiro estava muito encarregado dos amortecedores. Com esses novos amortecedores, aumentou a precisão do LIGO para muitas ordens de grandeza, né? Então, olha aqui, ó. A interferência dos lasers, sem normalmente um raio e o outro laser, né? A interferência destrutiva sem sinal nenhum. Com a passagem da onda, aí tem na primeira conferência de apresentação, né, pelo diretor da Fundação Nacional de Ciência americano, aí ele começa, nós detectamos o que? As ondas gravitacionais, né? Aí depois aparece lá, eles transformaram aquilo em som, aí aparece o som da colisão do buraco negro de bilhões de anos atrás. A grande descoberta da ciência. Quer dizer, teve duas, né? A do bóson de Higgs e a das ondas, né? Foram as grandes descobertas já do século XXI. Quando eles detectaram isso, eles sabiam que ia acontecer em determinado horário ou Não, é aquilo que eu falei. Fica lá. Ia passar um caminhão lá para testar a não vibração do LIGO, mas o que aconteceu? Eles não passaram o caminhão e foi exatamente nessa hora que passou. Agora, olha só, tem uma coisa importante. O LIGO, em princípio, essa estrutura aí, ele não estava preparado para detectar qualquer onda gravitacional, não é isso. Eles se prepararam, construíram programas de computador, tem os trabalhos, a gente tem os trabalhos deles lá, iniciais, foi preparado para detectar colisões de buracos negros. Senão, entendeu? Porque a gama de ondas gravitacionais agora já estão se preparando para detectar colisões de objetos com energias mais baixas, como as estrelas de nêutron. Quer dizer, os programas e todos são feitos para uma coisa específica, né? Aí, apesar da estupenda energia, aí na terceira detecção, olha aqui, ó, a contração, o espaço-tempo pelos braços de lado tinha sido esticado e encolhido, ó, 10 a menos 18 metros, ou seja, 1000 vezes menor que o próton. Isso aí é a estrutura dele, né? De laser, e aqui o canhão de laser é repartido aqui, manda para lá, manda para cá, e depois eles interferem no detector. Uma coisa mais rápida, né? Como é que ele isso tem alguma interferência? Hein? Essas ondas gravitacionais têm alguma interferência na Terra? A interferência que tem é essa, num aparelho desse nível. Né? Mas não interfere em comunicações, não, porque elas passam pelas ondas eletromagnéticas. Sim, mas acho que ela perguntou, interfere na Terra inteira, quer dizer, a Terra toda encolhe. Mas nessa escala, né? Então, isso? Tudo. Bem que nesse dia eu senti uma cosquinha na barriga, mas eu acho que não dá, né, para interferir, né? Porque é uma coisa, 1/1000 do tamanho do próton, né? Os teus prótons ficam. Beleza. E se a gente estivesse perto da fonte? Perto de quê? Perto do tsunami lá. Ah,